Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. É dessa maneira que aqui em Mateus capítulo 5, Jesus inicia o seu maior sermão, o sermão mais importante que ele nos deixou. E é significativo que Jesus traga essas palavras dizendo bem-aventurado o pobre em espírito, trazendo uma condição e uma consequência de que o pobre em espírito, ele herda o reino dos céus. Então aqui nós temos uma ênfase de Jesus de que aquilo que mais importa para nós é as coisas concernentes ao reino de Deus, o que diz respeito à vida eterna, tanto que Jesus começa as bem-aventuranças com essa promessa. E a última bem-aventurança, que ele diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, também encerra dessa maneira, com essa mesma promessa, porque deles é o reino dos céus. Jesus está mostrando aqui para nós de forma muito clara de que o nosso alvo, o nosso grande objetivo de vida deve ser as coisas concernentes ao reino dos céus. Ele quer que nós tiremos os nossos olhos desse mundo, que não estejamos com os nossos olhos fixados aqui, mas que os nossos olhos estejam nas coisas concernentes ao reino. É por isso que Jesus abre dessa maneira, trazendo principalmente para o seu povo da época, os judeus que esperavam no Messias uma figura que os libertaria da escravidão romana. Quando Jesus, primeiramente, veio com o objetivo de libertá-los da escravidão do pecado, lhes garantindo algo muito superior a uma libertação temporária, mas é a libertação eterna, a vida eterna. Da mesma maneira, para nós, o que Jesus veio nos trazer, nos oferecer, está muito além de coisas dessa vida, mas Ele quer que nós coloquemos a nossa esperança e o nosso grande alvo nas coisas eternas, no reino dos céus. E a condição para essa promessa é que sejamos pobres em espírito. O que é ser pobre em espírito? É aquele que entende a sua miséria espiritual, sua total incapacidade de conquistar por si mesmo a salvação. Muitas pessoas pensam que o grande problema dos homens é aquilo que está externo a nós, está fora de nós, que o problema está sempre em coisas ao nosso redor. E nós temos dificuldades de olhar para nós e percebemos que o problema está no nosso pecado, naquilo que procede dos nossos corações, de quão enganoso ele é. E para que nós possamos chegar aos céus, herdar o reino dos céus, nós não temos que ser melhores do que a média. A Bíblia vai dizer que nós temos que ser perfeitos. Aqui mesmo em Mateus capítulo 5, no final, nos últimos versículos, Jesus vai dizer assim, olha, sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, o nosso alvo para chegarmos aos céus é a perfeição absoluta, porque nada de pecado pode habitar com Deus. E nisso reside o nosso grande problema, que nenhum de nós é perfeito. O único perfeito é este que nos traz o sermão da montanha, que nos faz as bem-aventuranças, é Jesus, ele é o único que é perfeito. E ser pobre em espírito é reconhecer isso, é reconhecer a minha miséria, a minha incapacidade de me salvar por mim mesmo, é reconhecer que eu só tenho esperança em Cristo Jesus, é reconhecer que eu não tenho capacidade de ter justiça própria e de salvar a mim mesmo por nada que eu faça. E entendendo isso, me tornando pobre em espírito e reconhecendo que o único que é capaz de me salvar é Deus em Cristo Jesus, através daquilo que Ele fez. Eu não carrego justiça própria nenhuma, mas Cristo Jesus realizou a justiça de Deus de maneira
perfeita lá na cruz do Calvário. É nisso que eu coloco a minha esperança, é na justiça de Deus em Cristo Jesus. É nisso que a minha paz com Deus agora é estabelecida. Então, por isso que Jesus começa enfatizando, olha, quando você se torna pobre em espírito, quando você entende a sua miséria, a sua incapacidade de ser perfeito diante de Deus, é nesse momento que as portas do céu se abrem para você, que as portas do reino de Deus se abrem, porque o arrependimento é o principal fator para que nós possamos nos achegar a Deus. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, reconhecemos as nossas iniquidades, a nossa fraqueza e deixamos de nos comparar com os outros e dizemos, eu de fato sou um pecador e necessito da graça de Deus, do perdão de Deus e da salvação que há em Cristo Jesus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Que o Senhor te abençoe. Até o nosso próximo vídeo.